Oi, Oiê, tudo bem, Fê? tudo ótimo e você? Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Então, partir para mais um, que isso não deixa de ser um evento que a gente está fazendo, né, Fê? Mais um evento digital nosso. E a gente vai falar um pouquinho Exatamente. sobre isso hoje. Então aí, para você que está assistindo a gente, essa é a aula 2 do Backstage dos Eventos Digitais. Semana Isso. passada a gente começou o assunto, e aí foi uma discussão minha junto com o Edu Murad, que hoje está no backstage aí, ajudando a Sim. gente com comentários, perguntas, né, dando um suporte junto com o Tico Marcondes. Então vamos recuperar um pouquinho daquilo que a gente falou semana passada, Gi. A gente falou de nomenclaturas, né? Existia um pouco Isso, dúvidas assim em relação evento digital, virtual, híbrido. A gente trouxe um pouco algumas nomenclaturas aí à tona e a gente falou exato. bastante de pré-evento, né, Gi? E aí, falando de pré-evento, não. Analisando o objetivo do evento, o propósito do evento, Exato. começando de fato pelo começo, porque talvez o evento, o que a gente quis mostrar é que nem todo tipo de evento é para todo tipo de empresa. Então você tem que escolher o melhor canal para se adequar, mas sempre entendendo os porquês da realização do seu evento, né, Fê? Exato, trazendo o porquê mesmo para o centro do seu projeto e entendendo se ele faz sentido, né? Uhum. E é o começo, é o start, né? Da onde ele parte daí para frente. E aí vem o olhar para a jornada, né? Para a jornada da experiência do participante como um todo. E essa jornada, a construção dessa jornada no virtual é que é a parte de novidade para muita gente e que ela está se tornando um aprendizado constante, né? Todos os dias a gente está entendendo sobre a jornada do participante de um evento virtual ou híbrido. Exato, porque aí entram engajamentos, né? O engajamento pré, o engajamento durante, que Isso. experiências, interações, né? Tem essa grande dificuldade de pensar nessa jornada digital aí do participante. Aí o terceiro ponto que eu acho que traz muitas dúvidas para as pessoas de uma forma geral é a estrutura. O que a gente chama de estrutura para os eventos digitais? A plataforma, o streaming, áudio e vídeo, a distribuição desse conteúdo, segurança em relação à distribuição desse conteúdo, é complexo, já existia, a gente comentou que isso já existia, mas a gente vê players no mercado cada vez mais especializados, trazendo soluções muito mais aderentes ao momento que a gente está passando, e também com novos players, mil novidades, e a gente começa às vezes uma plataforma super simples, a gente começa a entender a necessidade da nossa empresa e a gente vai fazendo pesquisas e vai descobrindo no mercado novos meios da gente se comunicar de forma virtual. Desde essas preocupações mais complexas, igual você falou, de inúmeros players trazendo aí tecnologias, etc., até simplesmente a gente pensar na iluminação que eu estou usando aqui hoje, que você está usando aí, o cenário que a gente Exato, tem no fundo, exato, aonde é melhor, quais são as diferentes ferramentas, a captação do meu áudio, do meu vídeo, que eu acho que são, exato. né, preocupações importantes para a gente pensar quando a gente quer trazer um evento digital. Gente, tudo isso são coisas que a gente vai entendendo no curso de realizar de fato um evento, né, Fê? É aprendizado que a gente vai entendendo como trazer para vocês que estão aí do outro lado da tela qualidade, uma boa qualidade de conteúdo, mas também uma boa qualidade da nossa apresentação aqui. E a gente às vezes fica nesse embate da internet, que a gente sabe que é um problema, aí meu óculos, que eu vejo essas bolinhas, então me incomoda, que vocês devem estar vendo também. Enfim, são essas coisas que acontecem nos eventos que a gente tem que lidar, né, Fê? É isso aí, o pessoal está até falando, né? Todos estamos assim. A Paty falou home office adaptado, fundo dinâmico. O Fundo Marcinho, dinâmico é boa. ótimo, né? O Marcinho colocou também 90% não tinha home office, ninguém estava adaptado para esse momento, né? Dessa junção aí das nossas vidas pessoais com o profissional. Então, acho que são inúmeros desafios. E além, depois de infraestrutura, eu acho que você já citou, né, a importância de trazer conteúdos. Os conteúdos passam a ter muita relevância, né? Eles passam a ser esse
esse prato principal, vamos dizer, dos eventos digitais, né? Então, a importância Uhum. de se ter um conteúdo dinâmico, com potencial mesmo de atenção das pessoas. A gente entende que as agendas e construção das agendas são diferentes dos eventos presenciais e digitais. A gente Uhum. chegou a falar isso na semana passada. E aí, outro Isso. ponto que é fundamental é ensaio. Se já era importante ensaiar nos eventos presenciais, imagina no digital, né, Gi? Nossa, e o ensaio, ele tem que estar atrelado a diversos planos, né? Então, você faz um ensaio para o seu plano principal, e o ensaio consiste em você trazer aqueles speakers para se colocarem na frente às câmeras ou no estúdio, se eventualmente você for para o estúdio. A gente descobre que os executivos, às vezes, das nossas empresas, eles são falam super bem no palco, mas quando chega na frente de uma tela, porque ele não tem a interação humana, ele está só com uma tela, ou se ele vai para um estúdio mesmo, a pessoa congela, porque você tem, parece uma gravação, parece que você está num televisão, e quando você olha, tem 3 telas na tua frente, cada uma com conteúdo em tempos diferentes, você não sabe para qual você olha, aquela luz que te cega, aquele calor. Então, sim, o ensaio é extremamente importante. A preparação de quem for estar nessa posição de estar em frente às câmeras é muito importante. É isso aí. E aí, muito ensaio técnico, né? Testar a conexão de todo mundo, fazer esses ensaios técnicos de todo mundo entrar, discutir pauta, testar, colocar o fundo, iluminação, tudo aquilo que a gente já falou, a importância de se ter esses ensaios técnicos, alguns ensaios técnicos para que tudo ocorra bem no momento da execução, né? Que é o que a gente vai abordar hoje. A gente vai falar desse momento trans-evento. Existe tempos e movimentos nos eventos digitais, Gi? Eles são importantes? O que você Ah, acha? Fê, eu acho que não, eu acho que é tudo igual, a gente já tem na cabeça, né? Inclusive, até o gestor de eventos pode ficar responsável por tudo isso. Não, gente, eu estou É, brincando seriamente com vocês. Tempos e movimentos em evento virtual, ele é tão importante quanto, e eu ouso dizer para vocês que às vezes é mais importante ainda. A gente num evento virtual, né, Fê? Cada um está num lugar diferente, a gente tem pessoas às vezes fora, dentro do Brasil como um todo, é diferente de você estar no ambiente físico, que você consegue sair correndo atrás de alguém se ela não aparecer ali na beira do palco para subir. Então a gente precisa ter tudo isso compartilhado, obviamente, com toda a equipe que vai trabalhar no evento, né? a gente costuma dizer que o Tempos e Movimentos ele é um detalhamento da agenda, né, com vários movimentos da equipe toda, né, que você tem trabalhando para essa execução, com responsáveis de cada área e etc. E toda essa movimentação que acontece antes de um speaker entrar no palco, aí você tem a movimentação do ao vivo, depois você tem toda a movimentação para os próximos passos, né? Então, o Tempos e Movimentos para o digital é fundamental, ele existe sim, ele tem que existir, e a mesma coisa, essa comunicação tem que chegar para todo mundo que está trabalhando. Por quê? Porque existe justamente essa dificuldade física, né, Gi? Eu estou na minha casa, você Uhum. está na sua casa, os outros dois que estão no backstage estão nas suas próprias casas, então, compartilhamento de informação para todo mundo ter, todo mundo estar na mesma página e entender esses tempos e movimentos que vai acontecer do nosso evento digital. E quando a gente fala do Tempos e Movimentos, e você comentou que é a agenda do evento como um todo, você tem ali o passo a passo, hora a hora, um evento virtual, ele acaba tendo momentos de conteúdo, né, Fê? Eles são muito mais intensos do que um evento físico até, porque no físico você tem o conteúdo, aí você tem um café, você tem um networking, acaba que no evento virtual a gente fica bastante tempo na frente da tela, então é importante quando você olhar essa agenda e ver esse conteúdo inteiro, ver todos os envolvidos em cada momento do evento, principalmente quando a gente fala de palestrante, né, Fê? Para poder Exato. preparar as entradas, entender quem está cuidando do quê, né? Eu acho que acho que tópico que você abordou de tempo de duração das coisas, eu acho que faz muito sentido para esses olhares e essas diferenças, né? A gente sabe que muitas vezes um evento presencial, onde você tem sei lá, uma pauta de 2 horas, possa fazer sentido, né? Mas e dos eventos digitais, você consegue ter a atenção plena das pessoas durante 2 horas olhando para a telinha?
ou vale a pena você trabalhar, né, conteúdos mais curtos e com uma agenda mais curta de todo jeito, e você trabalha uma jornada durante alguns dias ou outros horários diferentes. Então, os formatos dos eventos digitais passam a ser diferentes dos eventos presenciais por conta desses tempos diferentes de não só de atenção, né, mas de você não ter esses breaks, né, que você falou aí, Ah, esses breakouts aí de café, ou de um mediador, ou de uma... Lógico, você pode ter isso também, né, um mediador, um um, MC. um MC, de uma forma geral, você até pode ter uma atração artística e etc., mas você tem tempos diferentes de concentração das pessoas no digital, né? E daí, quando a gente passa pelos tempos e movimentos, Fê, a gente entende que tem bastante conteúdo no evento virtual, e aí a gente passa pelos protagonistas dos conteúdos, né? Que são os palestrantes. E, Exatamente. obviamente, os MCs fazem isso aqui, frente para a câmera, em qualquer lugar, eles estão super habituados. E quem não é MC, Fê? Pois é, eu acho que aí tem uma grande dificuldade, né? Porque você não tem o calor das pessoas, né? A gente diz que quando você sobe ao palco, né, num evento presencial, por mais que você, sei lá, você aprendeu técnicas da oralidade, né, para olhar para todas as Uhum. pessoas, para se comunicar, para enxergar a percepção daquele calor, aquilo te ajuda muito, né, no seu desenvolvimento aí do conteúdo. Agora, quando você está aqui sozinho, no seu ambiente, onde você tem que focar o seu olhar na É, câmera, são outras técnicas, né, Gi? Então a é. gente diz que sim, os speakers, principalmente desses novos formatos de evento, precisam aprender técnicas de televisão, e por que não? Né? De saber falar para a Exato. câmera, de gravar vídeos e por aí vai. Entender qual câmera ele tem que olhar, por isso que a gente falou no ensaio no começo, você está num espaço, em um hotel onde tem toda a estrutura para você fazer um evento híbrido, por exemplo, e você tem um palco com toda a iluminação, e você tem 3 câmeras, e você tem 3 TVs, uma que está no streaming do YouTube, uma que está no streaming que está no Facebook, a outra que é você ali de verdade. E se você não tiver entrar nesse ambiente antes e se adaptar um pouquinho para poder entender para onde olha, como você se movimenta, porque sentada é uma coisa, quando você está em pé é outra. Às vezes você tem atrás de você a tela com todo mundo que está fazendo um painel com você, por exemplo. Você tem painelistas em tela, porque eles estão na casa deles. Como que você faz essa interação? Você olha para trás, você olha para a tela da frente, você tem vontade de perguntar, você tem vontade de virar de fato, como a gente acabou fazendo isso quando nós fizemos o nosso evento lá, lá no WTC. Então, são coisas que vocês têm que considerar para que o palestrante e todos os painelistas que estejam envolvidos nisso, eles se sintam confortáveis para passar o recado que vocês querem que seja passado como conteúdo daquele evento, né, Fê? Exatamente, é fundamental. E aí o ensaio técnico ajuda muito nisso, né? Principalmente para esses diferentes olhares, atores e trabalhar essas interações com todo mundo. Mas é fundamental, já que a gente falou que o conteúdo é muito importante e fazer a gestão de todos esses palestrantes, então aqui já veio uma primeira dica. Produtor artístico, produtor de palestrantes, ele vai continuar existindo. Por quê? Porque você precisa falar com o produtor desse seu palestrante, né? Se ele é uma celebridade, ou às vezes tem um canal direto com outra Exato. pessoa, um assessor. Você precisa trazê-lo para o ensaio, você precisa compartilhar pauta com ele, ou discutir pauta, você precisa falar do roteiro todo, qual é o horário que ele entra, você precisa fazer os testes. Definir um Então, canal de comunicação, né, Fê? Você vai falar com ele como? por Por onde? WhatsApp, por um telefone, pelo computador, pelo segundo celular dele. Então, tudo isso é muito importante para alinhar para que as coisas ocorram dentro do que você planejou inicialmente, dentro do Tempos em Movimento, saia fluido o evento, né?
Exatamente. Então, ó, um ponto importante aí para vocês que estão assistindo, gestão dos palestrantes, já que o conteúdo, né, os speakers aí, eles passam a ter uma relevância muito grande dentro dessa sua jornada do participante, então se preocupar com ele, né? Não só eles se desenvolverem enquanto técnicas e etc, mas a Exato. atenção e os ensaios e tudo que compreende, né, o papel do palestrante para dentro do seu evento. Mas eu tenho uma pergunta para você. Você acha que eu Opa! tenho que ensinar o palestrante ou os painelistas a usarem a plataforma que a gente vai usar para fazer o evento virtual? Ou você acha que eles já sabem? Porque alguém escreveu aqui, a quantidade de eventos virtuais que a gente tem beira a exaustão. A gente está praticamente sabendo e quase vendendo plataforma por aí, de tanto que a gente participa. Mas o que você acha, Fê? Você acha que todo mundo está nessa vibe que a gente está de participar de um monte de coisa e saber mais ou menos como funciona? Ou é legal contar um pouquinho antes do painelista e do palestrante entrar? Com certeza, né, Gi? Com certeza. É assim, não é todo mundo que está preparado mesmo, né? Nós, profissionais de eventos, precisamos estar nessa página e conhecer e ter acesso e entender pelo menos o funcionamento delas. Agora, o palestrante em si, ele não tem como obrigação conhecer essas plataformas. Então, cabe a gente mesmo, que já faz parte desse treinamento, ensaio técnico, você também explicar todo o seu funcionamento. Ainda mais se ele vai compartilhar a tela, se ele vai, né, usar alguns recursos que a plataforma está te Exato. oferecendo, ele precisa conhecer esse funcionamento. Mas aí eu te volto uma outra pergunta. E as pessoas que vão assistir a gente, precisam conhecer as plataformas para poderem acessar o nosso evento? Ai, precisa, Fê. Eu acho que precisa. Quando a gente está falando de eventos que são feitos, por exemplo, para força de vendas, ele é mais simples, né? Porque você pode mandar um manualzinho, um guia prático de como entrar, as regras de etiqueta que a gente também tem que compartilhar, porque regras de etiqueta, elas são extremamente importantes, porque imagina um evento com 500 pessoas, 3.000 pessoas, que seja a força de vendas de uma empresa com o microfone aberto, é uma loucura. Então, tem algumas coisas que as empresas têm que compartilhar. Então, é muito importante a gente dizer, sim, ou para a nossa própria empresa, para o nosso público interno, ou quando a gente vai fazer um evento externo, a gente faz um housekeeping no começo, né? Gente, a gente vai manter o chat ligado para vocês escreverem o que vocês quiserem escrever. Depois, se a gente não conseguir endereçar, a gente vai olhar em algum outro momento. Se for alguma plataforma que permite você se comunicar, vamos deixar todos no mudo. Se vocês tiverem questões, coloquem no chat para a gente, porque as pessoas... É um universo muito novo. Você está no evento físico, você olha para o lado, você fala com o seu colega, né? De repente, você viu o seu colega entrar, poxa, como eu falo com ele? Vamos contar que existe a mensagem privada, se você tiver, por exemplo, num Zoom, ou aqui na live é muito engraçado, porque às vezes você vê o colega entrando e você perdeu ele, entrou, sei lá, 30 pessoas fizeram um comentário, aí você fala, oi, aí sai aquele oi super atrasado. Mas são coisas que a gente pode contar, de fato, do uso da plataforma, até para ficar um ambiente muito mais gostoso para se fazer evento, e não ficar aquela balbúrdia toda, né? Exato, eu acho que o guia de uso, então, para o participante é fundamental. E aí eu vou além, hein? Eu acho que a gente deveria preparar esse público para o conteúdo que eles vão receber, né, Gi? Como? Como? Vamos lá. Aí começa a entrar um pouco, né, do assunto engajamento. Eu acho que é Isso. aqui que esse engajamento, a gente já falou um pouco na semana passada, que a gente deve conversar e se comunicar e ir trazendo essas pessoas já para dentro do universo do nosso evento, seja Uhum. através de uma comunidade, de um grupo, de um site, né? Eu já começo a conversar com ela e preparar ela para aquele conteúdo. Eu posso soltar uma pesquisa, eu posso trazer artigos importantes de um assunto Isso. que o speaker vai abordar lá dentro do meu evento. Então eu vou preparando ela para aquele conteúdo, porque ela não chega perdida, né? Ah, cheguei Ah, perdida por causa da plataforma, consegui entrar. E eu cheguei e assisti uma palestra de 20 minutos, que passou voando, e aquilo exato. também não me fez tanto sentido, né? Então, Pode falar, Fê.
Vai, é isso aí. Não, eu até queria compartilhar com vocês, na Lagev, a gente teve hoje uma reunião com os gestores de eventos na parte da manhã. E o que foi interessante, nós fizemos uma pesquisa que cada gestor de eventos, que é o comprador final nosso, né, ele enviou para a sua própria empresa. E a ideia da pesquisa foi como tornar os eventos virtuais e híbridos efetivos. E as top duas dificuldades foram engajamento e networking. Então, quando você olha um evento que você sabe que tem um palestrante mega conhecido, você pode até se atrair para ir, mas se o conteúdo não for legal, assim como no evento presencial, tá um cara super conhecido, mas ele não fala bem, ou enfim, não tem conexão com o tema do evento, você também acaba se desinteressando. Só que no virtual, existe uma possibilidade, assim também como o físico, gente, de vocês trabalharem o participante desse evento anteriormente, seja usando um aplicativo, seja mandando os artigos como o Fê mencionou. Se for um evento interno da empresa, você pode mandar alguma coisa antes do evento para a pessoa apresentar para você. Você escolher algumas pessoas para apresentarem isso no dia do evento. Então, eu acho que essas duas dificuldades maiores, que é o engajamento e networking, a ideia é a gente poder olhar com profundidade, né? Fê, esses dois temas, e o engajamento a gente sabe que dá para começar bem antes e continuar depois que o evento termina, né? Exatamente. Muitas vezes, até os próprios eventos, eles são resultados ou de alguma campanha, ou de algum conceito que está sendo trabalhado dentro da empresa, ou de algum propósito de treinamento. Então, você possui outros momentos com esse público que você pode explorar, como muito bem você falou, né? Mas assim, eu gosto muito dessas entregas analógicas, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos fazer um lançamento de uma fragrância. Então eu vou mandar isso para casa da pessoa e ela vai acompanhar isso durante ou antes, ou ela vai experimentar aquilo e ela vai trazer o resultado daquela experimentação para o dia do evento, né? Então você faz links, engaja ela dentro já, com que ela viva um pouco aquele conteúdo ao longo do ano, do semestre, da semana, ou quanto tempo você tiver de planejamento, para que durante você vai trazer um fortalecimento. Né? Então Uhum. você prepara ele você prepara esse público no pré, no durante você fortalece com aquilo que você vai entregar de conteúdo, de experiência, e aí você não pode esquecer do pós. Né? Você precisa manter esse pós-ativo, né? Esse residual, aquilo que você vai levar, a continuidade desse processo daí para frente, para conseguir E manter esse engajamento. Não, e Fê, eu vou fazer uma observação que você falou esse engajamento analógico que não é via virtual. A gente, nessa reunião hoje de manhã, um cliente contou para a gente que ele fez uma entrega na casa de todos, eram 400 pessoas distribuídas pelo Brasil inteiro, e eles tiveram que contratar 200 promotores para fazer as entregas para essas pessoas da força de vendas dessa empresa. E óbvio, né, eles criaram hashtag para essa ação, era um evento interno. Então, eles tiveram uma promoção, e essa pessoa me disse: Gi, eu não tinha como fazer um evento virtual, mas isso acabou se tornando um evento virtual, porque nas redes sociais, nossos funcionários que a gente sabia que eles estavam distantes da capital, daqui de São Paulo, eles acabaram interagindo com a gente, entre eles, através das nossas hashtags, um passou a seguir o outro no Instagram, a se descobrir dentro da empresa, mas o mais legal que ela disse que aconteceu foi que os promotores contratados, os 200 promotores contratados, fizeram um super barulho no Instagram, agradecendo a empresa por manterem eles trabalhando nessa fase de crise. Então, gente, tem uma super oportunidade aí para a gente poder trabalhar esse offline de uma forma carinhosa. Eu estou lendo aqui que teve uma entrega na semana passada de um kit de suprimento de guerra, tinha jogo War. Então, você imagina que o quanto você não gera, primeiro, de alguém saber que você existe, sabe onde você mora, se preocupa com você, tem um carinho todo, e essa pessoa vira uma promotora do teu negócio e você não precisou fazer um evento virtual para isso, né, Fê?
Então, Exatamente. são novas, é a gente criar e pôr para teste para ver qual é o resultado que vem. É isso aí, foi a Paty que fez esse comentário, que ela entregou um evento sexta passada e mandou esse kit suprimento de guerra, né? Então tinha um jogo do War e outros Muito itens. legal, É muito isso aí, legal. Paty. É esse movimento mesmo que a gente está falando, dessa mescla aí do analógico com o digital e como você traz a pessoa para o jogo, literalmente. Não, e aí quando você vem para um evento físico, você imagina esse kit de guerra, você pode promover jogos online com os participantes do evento antes. Ali você pode montar salas de breakouts para entender ou fazer o jogo de verdade, ou entender como foi o resultado. Então você tem, porque a ideia, gente, é que a atenção provavelmente vai girar em torno de 2, 3 horas. A gente tem visto eventos de dia todo, a gente tem visto vários. É difícil você manter uma atenção o dia inteiro, até porque você também tem outras coisas para fazer. Então, é como se fosse um evento físico, você poderia ir parte do dia e parte do dia voltar para trabalhar. Então, a hora que você consegue desenvolver esses breaks durante o evento, linkados com alguma ação que você já fez antes, você dá uma quebrada naquela atenção da tela, do olhar para a tela, que cansa, você dá um break e aí você volta depois para o conteúdo de novo. Sensacional. E você acha que esse breakout serve para a gente fazer networking também, Gi? É aí que é o momento, porque assim, networking, como você falou, é o segundo tópico que É. dá, né, que vem gerado essa apreensão das pessoas, né? O engajamento, a dificuldade, a gente já deu aqui algumas dicas ou alguns caminhos possíveis, mas e o networking, né? Aquele olho no olho, aquele cafezinho junto, aquela troca de cartões, aquela conversa, né, tete a tete num momento ali. Como que a gente consegue trazer esses momentos para os eventos digitais? Eu acho que tem várias plataformas hoje que você pode criar breakouts e você pode criar breakouts por tema, por exemplo. Tema que não tem nada a ver com o evento. Qual as séries na Netflix que você mais gosta? Então a gente criou uma sala de breakout só de série. Qual o esporte que você mais... Isso a gente fez no físico, tá? Quais são os esportes que você gosta de praticar? E tinha uma mesa só de esportes. Por que não ter uma sala de breakout só de esportes? Então ali é um momento de você realmente fazer networking. Tem outras formas também, se você usar um aplicativo para o seu evento, você tem ali dentro as pessoas que estão inscritas, você tem ali a história do chat, que as pessoas podem se comunicar, elas podem agendar formas de se conversar, que pode ser por um WhatsApp, pode ser por um telefone, pode ser por e-mail, não necessariamente naquele momento do evento. Então, o que a gente tem que lembrar é que no virtual, às vezes, a gente fala, eu preciso fazer networking, preciso fazer networking, e ali é meio uma história com começo e fim, né? Você começou ali, terminou ali. Num virtual, de repente, você ainda leva residual desse networking para fora, tentando marcar um almoço, você começa ali um papo e você leva para depois, porque o networking, ao nosso ver aqui, o networking no virtual, ele é diferente, porque você não tem toque, você não tem um cafezinho, você não tem um pão de queijo para comer. Então tem mais conversa, né, Fê? Você tem Mas eu mais acho que papo. mas eu acho que tem um benefício aí que você acabou de falar, né? Às vezes no presencial, se eu não passei naquele stand, se a pessoa não estava, ou se eu não peguei um cartão, talvez eu vou ter que ou pesquisar e tentar achar essa pessoa. No virtual, se você tem um aplicativo onde está todo mundo que participou naquele evento, está lá dentro, e você tem acesso aos contatos, você pode mandar uma mensagem para ele direta, você pode olhar o perfil dele, que seja do LinkedIn, que já está associado no aplicativo. Então, assim, você não precisa fazer isso necessariamente durante o evento, né? Foi isso que você Exato. falou. É. Faz após, retoma essas atividades pós. Então, assim, a gente tem que quebrar um pouco essa linha do tempo de que o evento é só naquele dia ou só naqueles 2 dias. A gente É. estender isso e trazer um olhar um pouco mais macro desse engajamento, E né? eu vou Eu acho que falar, isso é Fê, uma dica boa. é, é, as lives, a gente vê aqui a live no Instagram, live no YouTube, que ela acaba abrangendo mais gente. Quando você olha os comentários, tem gente fazendo negócio nos comentários, gente. É Verdade. impressionante, porque você vê um nome ali que às vezes você não está acostumado a ver, porque tem gente que usa apelido, tem gente que omite o primeiro nome e coloca só o sobrenome. Esses dias a gente estava
Foi uma live que aconteceu de vocês lá no WTC, no YouTube, já tem mais de um mês e meio. E eu fui prestar atenção nos comentários, você vê as pessoas falando, olha, eu tenho um produto assim. E ali parece que é muito mais amigável e bem-vindo as pessoas falarem o que tem, porque quem quiser saber faz a pergunta. Não fica aquela coisa de num evento físico você falar, olha, vem cá, eu preciso te contar do meu produto. Quando você está online, você joga o que você faz ou você coloca uma dica. Se aparecer alguém interessado, como nesse caso, me surpreendeu, porque tiveram umas 10 pessoas interessadas e era para fazer entrega de A e B na residência dos participantes de um evento. As Tá. pessoas foram pedindo o e-mail da menina que tinha comentado. Então, a hora que você está presente, de fato, num evento virtual, entendendo quem são os participantes, procurando interagir, a gente sabe que ali também está acontecendo networking, né, Fê? Não precisa ser só numa sala, só numa breakout. A gente, como a Lagev, eu vi um comentário aqui de que não dá para ter uma conversa informal num evento virtual. A nossa experiência é que nas salas de breakouts, a gente consegue muito fazer um bate-papo. Você pode delimitar 10, 15, 20 minutos para um bate-papo. A gente fala para as pessoas tentarem falar mais ou menos uns 3 minutos, e 2, 3 minutos. Aí é uma arte de interromper, que também é a arte de interromper ao vivo, né, Fê? É a mesma Sim, coisa. sim. Mas a gente tem tido muito sucesso, então eu acredito que o chat é riquíssimo e sala de breakout você consegue juntar a galera para conversar e falar sobre temas que você acha que são importantes serem tratados. Exatamente. Tem algumas pessoas que estão concordando aqui com a gente, né? Inclusive a Paty, Roberta Pérez, O Macamãe, Léo, o o Léo, a Léo. Adriana, e é isso mesmo. E aí eu quero dar uma dica, por exemplo, nos eventos híbridos, né? Quando você tem o público presente e o público que está em casa assistindo, como que você traz essa interação também? Né? Então, É, lógico, se você tem um app onde está todo mundo dentro do app, ok. Mas se você não tem, uma sugestão é você pode criar uma rede social através de televisões, por exemplo, lá no presencial. Né? E aí você cria essas salas, igual você falou, ou de interesses, né? Ou de, sei lá, de jogos, de filmes, etc. uhum. E aí as pessoas no presencial, elas podem se deslocar até essas TVs e você tem ali, por exemplo, um ambiente de plataforma onde as outras pessoas que estão online acessaram também, e quem está no presencial podem fazer essas interações e fazer também um networking dentro desses grupos de acesso. Pode ser uma coisa interessantíssima também. Completamente, Fê. Você imagina, em hotéis que tem as diversas salas, a gente sabe que não vai poder juntar uma galera por sala por enquanto. Você tem aquele palco principal, que seriam, entre aspas, a plenária, e aí você faz as breakouts físicas mesmo, e em cada breakout você coloca a tela, coloca o que está acontecendo no virtual, para a galera que está no hotel e quem está no virtual se comunicar. Isso Exato. é super incrível, ninguém perde em nada. E aí você consegue, porque o híbrido ele vai ser também um desafio quando ele começar a acontecer, né, Fê? De interação, de exposição de conteúdo, você vai ter que prender a atenção de quem está no espaço físico e quem está no virtual. Então, isso também vai ser o que a gente estava conversando hoje na reunião dos gestores. Todo dia vai vir aprendizado novo, todo dia vai ser coisa nova. Eventos nunca foi estático, e agora Exato. menos ainda, né? Com certeza, não tenha dúvida. Para tudo, né? Imagina você ter um stand presencial lá no evento híbrido, onde as pessoas podem ir visitar, e quem está em casa, né? Como que vai ser essa interação com ela? Pode ser um próprio participante que apresenta para as pessoas através de um vídeo. Sei lá, olha quantas oportunidades que a gente tem, né? A Roberta Pérez falou uma coisa interessante: essas salas podem ser nicho de negócios dentro dessas Acabei de salas. ler isso, Isso, pode ser acabei de sala de ler. patrocinadores, onde você faz essa troca. Pô, É, sensacional, é isso aí. E outro já. ponto que é fundamental, que eu acho que durante o trans-evento ele passa a ser aí um dos tópicos principais, que é comunicação entre a equipe. Né? A Como gente que não você pode garante... gritar, né? E a gente não tem rádio e a gente não pode dar, tipo, aquele. Não tem como, né, Fê? Como faz a comunicação Talvez a entre sua equipe? família vai se assustar com o seu grito em casa, né? Mas a questão é como ter uma comunicação efetiva mesmo, né? Entre todo mundo que está trabalhando para aquele evento É, digital.
E aí é engraçado, porque aí passam a ter outros canais de comunicação, né? Por exemplo, eu junto com o Tico, nas lives que a gente faz, a gente acaba fazendo documentos compartilhados, né? A gente também faz entre a gente, aonde Ah. você vai escrevendo, a pessoa também está escrevendo, está acessando aquele documento, é uma forma de se comunicar. O WhatsApp serve nesse caso. Rádio, alguém escreveu saudades do rádio. Saudades do rádio. Mas assim, sabe o que a gente tem usado também, que funciona super bem? Ligação telefônica. Então você é como se fosse um clear, vamos dizer assim, um clear-com, não sei se todo mundo sabe o que é um clear-com, mas né, aquele fone que é usado muito na house para ter todo mundo junto, né, escutando o diretor artístico dando os comandos de uma forma geral. E aí o telefone serve como isso, porque você consegue comunicar, fazer uma ligação, sei lá, de WhatsApp por 4, 5, 8 pessoas até agora, né? E você pelo Exato. telefone tem a linha de, ó, vai para a próxima cena, o palestrante está pronto, e vamos embora, vamos tocar o evento com essa comunicação efetiva entre todos. E é muito importante definir antes do evento qual vai ser o canal, para você não estar recebendo informação de 2, 3 canais diferentes, e aí realmente você vai enlouquecer. Aqui entre a gente usa muito o WhatsApp, então a gente está prestando atenção no WhatsApp, sabe das perguntas que estão saindo na tela, porque nem sempre a gente consegue acompanhar, falar e acompanhar o que está escrito, talvez até seja um skill que a gente tenha que desenvolver no futuro, né? Exato. Mas a definir esse canal de comunicação, ela é super importante, super importante. É isso aí, ó. A gente tem usado, por exemplo, chat interno de dentro da plataforma, por É. exemplo, né? E eu acho que ele funciona bastante também quando você tem todos os atores ali, o cara que está produzindo, o que tá colocando e mexendo na plataforma. Então também é uma forma de acessar. E comunicação é fundamental, né? É isso aí. E o chat interno, se vocês estiverem usando Teams, Zoom, por exemplo, você tem como mandar uma mensagem privada para a pessoa que você vai conversar. Então, é muito importante você, na hora que escrever, para quem você quiser mandar, você olhar antes, porque da mesma forma que você às vezes manda uma mensagem errada no WhatsApp, no grupo errado e para a pessoa errada, isso é muito fácil acontecer no chat. Então é importante você ver se a mensagem é privada, se ela é pública. E uma coisa também para falar para vocês é o seguinte: quem é o dono da plataforma, por exemplo, do Zoom, que é a plataforma que a gente usa na Lagev, quando eu salvo o chat, eu salvo todas as mensagens privadas também vêm. Então, Ah, depender, e eu coloco em ata, quando é reunião interna da Lagev, eu coloco o chat na ata. E dependendo da mensagem, eu preciso ir lá deletar para não aparecer. Então, é muito importante vocês saberem que o que está se escrevendo ali fica registrado e o dono da plataforma, se for salvar isso ou utilizar para alguma coisa, tem que ter a sensibilidade depois de deletar. boa. Importantíssimo. Bom, é isso. Acho que é um tópico de comunicação, acho que já abordamos alguns pontos. E aí, um dos pontos que é fundamental é a gente ter plano B, C, D, F, G, H. E aí, é importante ter plano B, C, D em eventos digitais? Eu já fico pensando que quando você vai para os planos alternas, né, B, C, D, F, G, Z, você já teve situações UO em eventos digitais, um monte Ah, antes. com Não deu certeza, errado. né? Com certeza. Não, Mas Fê, é muito importante você ter todos os planos e ter. Quando você pensa que talvez o problema número um seja a internet, e quem pode ser um host alternativo, quem pode ficar como dono daquela plataforma de forma alternativa. A gente teve uma situação recentemente que era um evento híbrido, né, dentro de um hotel, e o hotel resolveu fazer a manutenção do gerador. Ele desligou todos os geradores antes de começar uma live, que ia ser, enfim, ter streaming para várias plataformas, porque o hotel só estava acostumado, de fato, com evento físico. E ele meio que deletou a existência de uma sala onde estavam acontecendo os eventos híbridos. E aí o pessoal teve que ir atrás de gerador, fazer o negócio funcionar, usar, e deu tempo de fazer isso. Então, os planos B, C, D e E, eles vão envolver alguns itens que a gente já sabe hoje, né? Plataforma, o speaker que ele não conseguiu conectar, que a gente viu isso acontecendo muito. Aí sim, você fala, sim. fica para depois.
Mas tem uns truques aí, né, Fê, para a gente Tem, poder... tem. Mas assim, por exemplo, os próprios testes técnicos, nesse caso, vão te levantar todos os problemas que talvez você já pode antever, né? Ah, o cara não tem uma boa conexão, eu consigo ajudar ele de algum jeito, ou eu vou É, fazer pelo celular dele, que ele tem um 5G bom, que a internet da casa dele não é boa. Não sei, você vai trazendo e traçando esses novos planos aí, né? o Mas eu gostei local que ele bastante. mora, né? O local que ele mora, a internet é boa, é ruim. Mas eu queria que você contasse esse exemplo que você citou aí, que eu achei demais, de um plano B, já que a gente falou da importância dos speakers, né, do conteúdo dos speakers para esses momentos dos eventos digitais, como que a gente consegue garantir um plano B, né, para um palestrante, caso a gente tenha problema principalmente de transmissão? O que que a gente pode fazer, Gi? A primeira coisa é garantir que ele use a mesma roupa em dois momentos muito distintos, né, Fê? Ele não É pode trocar de verdade. roupa, ele não pode mudar o cabelo, não pode mudar nada. Mas a ideia é a seguinte, gente, quando tiver algum evento que se vocês têm um compartilhamento de conteúdo com o speaker, é você gravar a porção do speaker inteira. Ou seja, o speaker ele entra no momento ao vivo do evento, oi, tudo bem, eu tô aqui e agora eu vou começar minha palestra. E aí tem que ter uma transição super sutil para a palestra dele gravada. Essa palestra, ela não pode ser de maneira nenhuma editada, porque não pode aparecer os cortes. Então ele vai, ele fala e as pessoas vão subindo perguntas, enfim, e depois ele volta no final e abre o microfone para perguntas. Isso você garante pelo menos que aquela porção super importante do compartilhamento de conteúdo, ela não vai oscilar. Mas a pessoa tem que estar com a mesma roupa, gente, porque aí é um vexame total você Pode achar ser que só a tá lá. camisa, ó. Só a camisa aqui, só aparece essa parte de cima, tá Hoje fácil, você né? tá de bigode, a semana que vem esse bigode já cresceu. Já pensou se você grava hoje e o negócio é a semana que vem? Você aparece Meu, com um difícil, hein? bigodão? A barba tem que estar na mesma altura, no mesmo tamanho. Alguém falou Complicado. produtor de continuidade. É total produtor de continuidade. É isso aí, Taizinha. Muito bem, Taizinha. É isso aí, o produtor de continuidade mesmo, né? De enxergar como é que foi a gravação e olhar todos esses detalhes pro dia, né? A pessoa só dá um: oi, tudo bem? Maravilha, tô por aqui, vou começar minha palestra. Pum, chaveia pro vídeo, deixa ele tocar a palestra dele, no final ele volta. Bom, muito bem, agora eu vou atender as perguntas, né? Ah, sensacional isso, né? Muito bom, muito bom. Esses são alguns dos planos que a gente pensou, e é óbvio que vamos ter causos e mais causos do que a gente não pensou, e a nossa listinha vai aumentando, né, Fê? Exatamente, igual o Márcio, é que nem playback nos shows, né? Ô, Vitor, eu estou aqui mesmo. É É, real. ela não É está real. gravada, é real, né? Ó, galera, vamos lá. A gente faz com chat, hein, Fê? A gente puxa as pessoas para participar da live, né? Tem coisa mais interessante do que o chat, né? Eu fico desesperado muitas vezes que a gente não consegue acompanhar, e os assuntos são incríveis, né? Vocês É. mesmos que estão no chat já falaram para a gente. É um momento intenso, é um momento de bastante conteúdo. E vamos combinar, às vezes o chat está mais interessante do que é o ao vivo, né? Vai saber, às vezes está É mais verdade, interessante é pela troca de verdade. conteúdo entre as pessoas, o networking, né? Eu acho que faz todo sentido. Mas precisa, pessoal, precisa mesmo fazer uma gestão do chat. Né? Então, é um olhar que tem que se trazer para esse momento, porque é o canal de acesso das pessoas, é onde as pessoas trazem a sua interação, e faz parte daquilo que a gente falou que é importante, que é o engajamento. Né? Como é que eu quero engajar o meu público se eu nem olho o que as pessoas estão escrevendo no chat, se eu não puxo elas para o jogo, se eu não vou escutar a voz dela que está sendo colocada com aquelas palavras dentro do chat? Exato. Né? E o chat, gente, ele é uma via super de mão dupla, porque a gente tenta acompanhar, mas de fato a gente tem feito várias lives, então a gente consegue ter um olho aqui, o outro lá, e quando casa com o que a gente está falando, a gente consegue puxar para dentro da conversa, mas tem gente que completamente paralisa diante de chat subindo informação, a pessoa não consegue nem falar nem raciocinar, ela perde a linha de raciocínio. Então, dependendo da pessoa que for estar nesse lugar, vocês têm que avaliar se de fato
o chat ele tem que estar visível para essa pessoa ou não, ou você simplesmente tira do colo dela olhar. A gente tem uma live de viagens corporativas na segunda-feira com a Andrea, da Belinkers. Eu falo para ela, não olhe o chat. Porque ela já falou, se eu olhar o chat e tiver que falar, eu perco meu raciocínio. Então eu fico de olho, o Edu também ele fica de olho, ou vice-versa, quando o Edu tá com ela. E o que a gente faz é comunicar um para o outro quando tem que puxar alguma questão para ela. Então vocês têm que avaliar quem está sentado aqui para entender se o chat vai atrapalhar ou não. Quando você está falando de um ambiente fechado, de Zoom, é mais fácil de controlar. Agora, um ambiente aberto, você também sabe que vai surgir gente que vai falar o que quer, da forma que quer, os haters, aquele que vai falar sobre política, ele vai levantar a mão como todas as lives ultimamente, alguém fala um assunto sobre política. Então, a escolha que nós fazemos é simplesmente deixar passar, não endereçar, porque o foco não é aquele comentário que desviou do assunto, né, Fê? Exatamente. Então, assim, muitas vezes o speaker perde mesmo a sua concentração no assunto, no raciocínio, que você está naquele flow mesmo de entrega de conteúdo. Se você bater o olho e ler uma coisa que te fez desviar a atenção, perdeu aquele Perdão. fluxo que você estava, né? Então, Ah, assim, nossa primeira sugestão é o apresentador em si não tem acesso ao chat, mas, por exemplo, alguém consegue acessá-lo e dizer ou trazer informações, que é algo que a gente está fazendo aqui. Vocês estão fazendo ah, comentários aqui, a gente está até olhando, mas nem olhando com um olhar muito atento, mas no paralelo a gente está escutando o Tico, o Edu, que estão no backstage, trazendo algumas informações para a ah, gente e a gente está conseguindo interagir. Então, acho que é isso a primeira dica, né? Não traga ah. o chat para quem está nesse speaker de uma forma geral, mas use e abuse do chat para interações, né, para colocar tarefa para as Networking. pessoas, para networking, para games, por que não? Né? Por que a gente não pode trazer um jogo para dentro do chat enquanto ele está Ah. acontecendo, enquanto o evento inteiro está rolando? Olha quanta oportunidade que a gente pode ter nessas situações, né? E aí Aí o tem uma... chat você garante, né, Fê, que a pessoa tá ligada no teu evento. A gente vai falar sobre mensuração lá na frente. O chat é uma forma de a gente saber que o evento, como o evento está caminhando. Uma coisa que a gente conversou é desligar ou não, que eu vi alguém, a Danúbia falou, desligar e depois reativar. A gente acha que a partir do momento que você, por exemplo, está numa live, é, no nosso olhar, né, Fê? Desligar o chat, a gente perde uma riqueza de troca sem fim. Então, pode ser estratégia da empresa ou não, enfim, de outras empresas, outros eventos, mas no nosso caso não é. Então, tem que também pensar o impacto que pode trazer se você resolver desativar o chat. Exatamente. E aí tem uns comentários já muito legais aí, né? Que é isso, o chat é o termômetro do evento, É, é o feedback real time, o Márcio falou. Quem mais? é. O Léo falou, né, que é o termômetro do evento. Quem, é isso, a dificuldade de você falar e acompanhar o chat, nem pensar, é muito treino para isso, né? E aqui a Deza, acho que eu não consigo ver, É, coloca um cara. moderador. A Teca, quando a gente fala em moderador aqui, qual que é a nossa preocupação? Se você tem um hater que aparece aqui, o moderador resolve conversar com ele, ele vai conversar no público. Aí o evento desloca do que está acontecendo aqui e vai para o chat. Então, o mundo ideal para a gente é, de fato, a gente ignorar o que está acontecendo, remover a pessoa, se for o caso, ou bloquear o chat por um tempo até você conseguir tirar a pessoa ou denunciar o perfil, mas um MC para moderar o chat ou com o speaker, ele pode ser válido na medida que você saiba, como o Edu escreveu, prepare-se porque tem amor e ódio no chat, né? Isso. Você entender se você vai tocar naqueles que forem os haters, que é o nome que a gente usa aí comum, e como você vai endereçar toda essa conversa aqui. Sim, mas eu acho importante, porque sempre tem uma abertura esse momento de puxar os comentários, de puxar Total. perguntas.
E aí o papel do MC é fundamental, né? Você até pode ter um moderador que não vai interagir com as pessoas. É o moderador que puxa as perguntas, as conversas, como a gente está fazendo aqui agora. Isso. Ele leva para o MC e o MC faz esse papel de puxar do speaker, né? De falar, olha quantos comentários interessantes sobre esse assunto, fala um pouquinho mais sobre ele, ou ó, tem uma pergunta legal aqui e ali. Então, acho que sim, faz parte e eu acho que é super importante. E as redes sociais? Como que a gente faz esse gerenciamento das redes sociais durante os eventos digitais? Eles são importantes, Gi? Não, rede social, gente, é o mundo que há de se relacionar também. A relação, ela é física e ela é virtual. Virtual, as pessoas tendem a achar que dá para falar mais coisas do que no físico, né? Para que Exato. serve as redes sociais? A gente consegue criar a hashtag do evento, a gente consegue criar uma hashtag para gerar o engajamento, a gente consegue fazer uma gamificação com voto. Conforme você coloca a hashtag, você vota na foto mais legal ou daquele momento do evento que mais te tocou. Então, a rede social, ela funciona como uma continuidade do teu evento, pode até ser no trans, como pode ser no depois também, que você gera o engajamento do participante através de ações que você pré-defina, como a hashtag, o gamification, alguma premiação para foto mais legal, enfim. Concordo com você, acho que é uma ótima ferramenta o uso das redes sociais que ajudam nesse engajamento como um todo. Eu gosto da ideia de trabalhar ele no pré também, com resultados a serem dados no trans. Então você traz essa expectativa, sabe? De falar assim, poxa vida, será que o meu projeto, o meu, sei lá, a minha foto, ou o que for, eu ganhei, eu fui aprovado, eu vou saber isso lá. Então, assim, gera essa expectativa para participação no trans, né? Eu acho que faz todo sentido. E usar esses multicanais, né? Trazer o pessoal para dentro de comunidades, o uso da sua comunicação e abusar ela com as hashtags que eu acho que faz sentido para a gente fazer o evento ganhar corpo e fazer com que ele tenha uma importância que as pessoas realmente queiram participar e compartilhar, etc. Até daqui a pouco. Até já. Tchau, galera. Fica com a gente. Vamos continuar.